Presa, né? Mas nós temos que estar preparados para a obra do Senhor. Mas eu confesso que eu tremi na base. Eu olhei a mensagem e não respondi. Porque fosse por mim eu não estaria aqui. E ali, meu esposo não sabe que eu ia trazer a palavra hoje. Quem sabe eu, a missionária Vanessa, o apóstolo e a apóstola. Ninguém sabia que eu ia trazer a palavra do Senhor hoje. Eu não sei qual o mistério, mas Deus sabe. E outra coisa, irmão, ele não sabia, ele pode estar ali, né, mas talvez ele esteja pensando, né, porque quando falei, né, mas Deus sabe. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E eu desde já, irmão, eu sou de igreja, desculpa que eu estou nervosa, irmão, porque os irmãos sabem que não é de costume eu trazer a palavra, porque quando a pessoa olha para o altar, né, tem muitas pessoas preparadas, e eu falei ainda assim, tem muita gente no corpo da igreja também, né, irmão, preparada, e ela sabe que eu falei para ela, eu não tenho capacidade de trazer palavra em culto de família, eu não sou capacitada para isso, né, e ali eu tentei recuar, eu confesso que eu fiquei nervosa, e eu tentei recuar, aí Deus me lembrou do tanto de livramento que Ele já me deu. Ele me lembrou de quantos livramentos, quando aquela ruiva do cabelo vermelho estava numa fã preta lá no Nordeste sem destino, sozinha. Todos que Ele me livrou da mão do inimigo para eu estar aqui hoje. E por que eu vou recuar de falar do amor de Jesus? Por que eu vou recuar, né? O medo vem, porque nós sabemos que, irmão, não é fácil. E quando eu vi a igreja enchendo e o meu coração sabe que eu estava pedindo para vir pouca gente. Mas quando Deus quer falar, irmão, Ele não escolhe da boca de quem vai falar. Ele vai capacitar. E eu peço que os irmãos abram culto da família, irmão. E eu achei essa palavra interessante. Gênesis 12. Aleluia, Jesus. Gênesis 12, a partir do 1, irmão. Aqui. Aleluia. Glória a Deus. Peço desde já perdão, porque eu estou muito nervosa, né, irmão? Sim. Mas Deus sabe sobre o meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Amém? 12. 12. Aleluia, Jesus. Amém, irmão? A palavra do Senhor aqui em Gênesis 12 fala, Deus chama Abraão e lhe faz promessa. O Senhor diz a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aquele que te abençoare, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoare. Em você será bendita toda a família da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Aí aqui no 13, irmão, no 13, a partir do 7, fala: houve desentendimento entre os pastores de gado de Abraão e o pastor de gado de Ló. Neste momento, os cananeus e os fariseus, né, irmão? Aqui ninguém está diferente. Habitava essa terra. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não esta terra, em toda a terra aí diante de você, peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, e se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Amém, irmão? Aqui está falando sobre uma família, porque Deus fez o chamado a Abraão, não diferente do meu e do seu chamado. Deus nos chama, Ele fala para onde quer que você vá. Ele sempre está falando com você: filho, eu quero que você vá por essa direção. E nós sempre tentamos botar um pé para fora, né, irmão? Não é só na minha vida e na sua vida, na vida de Abraão, na vida de todos que tem chamado, irmão. E ali Abraão, Ló pediu que para ir com Abraão. Era família, era parentela, né? E Deus falou o quê? Que Abraão saísse do meio da parentela. Que ele ia mostrar terras novas, né? Onde ele ia fazer dele uma grande nação, né? Onde ele ia abençoar a vida de Abraão. Mas Abraão aceitou levar Ló.
Não é, irmão? E levou Ló. E quando Abraão levou Ló, Deus começou a fazer o quê? A mostrar para Abraão que ele não tinha agido certo ali em levar Ló. Começou a causar contenda entre os pastores do gado deles, né? Para Abraão entender que quando ele falou, saia do meio da parentela, a Ló era a parentela dele. Ali a família que ele tinha que levar era Sara. A promessa era na vida de Abraão e Sara. Muitas das vezes Deus nos tira pessoas da nossa vida, nos tira amigos, porque ele não faz parte da nossa promessa. E muitas vezes nós continuamos pagando o preço pelas pessoas. Muitas vezes Deus diz, tira tua mão, e nós continuamos com a mão lá. Nós continuamos com a mão lá cobrindo. Quando Deus diz, tira tua mão, irmão, porque ele vai fazer o trabalhar. Aí nós ainda indagamos de Deus não está respondendo nossas orações. Quando Deus para de responder a minha e a sua oração, irmão, é porque é a hora de nós agir. É a hora de nós pensar o que foi que Deus mandou eu fazer e você fazer. Muitas das vezes nós se pega assim, mas por que Deus não me deu aquela bênção? Você já pensou no que você está trazendo lá do passado que Deus já mandou você deixar lá? Muitas coisas nós trazemos do passado que não faz parte do nosso futuro. E nós insiste em carregar um fardo que não é mais nosso. Quando Deus diz assim, Abraão, sai da tua parentela, que eu vou te fazer, eu vou te honrar na terra que eu te mostrarei. Ele não falou porque pela onde Abraão ia passar, não. Ele não falou a prova que Abraão ia passar. Ele não falou quais terras que ia dar a Abraão. Ele falou, ele prometeu, ele fez a promessa. Com muitos ele não promete nos dias de hoje, né? Missionário Maria José, eu tenho uma bênção muito grande para você. E nós já queremos que Deus diga o detalhe até o que nós vamos passar. Até o que, muitas vezes, né, irmão, eu sei que é assim. Eu digo, meu Deus, mas para eu receber essa prova, essa bênção, eu tenho certeza que vou passar muita prova. Como vai ser as provas? Deus não revela a prova, irmão. Ele vai lhe testar para ver se você tem capacidade de receber aquela bênção. Do mesmo jeito que ele fez com Abraão. Abraão é o pai da fé, mas ele foi testado. E ali chega um momento que Abraão decide se separar de Ló. Começa a entender que aquele peso não era para ele estar mais levando. Aí Ló o que, irmão? Ló, olha só. O crente Abraão, né? Abraão ouve a voz de Deus. Abraão ouve o chamado de Deus. O crente, quando ouve o chamado de Deus, ele vem, ele obedece. E aí Ló foi o quê? Para seguir Abraão. Ló não orou nenhuma vez para saber se Deus tinha propósito na vida dele junto com Abraão. Ele foi seguir o outro. Ele não perguntou se era a Deus, se era para ficar ali ou se era para ir. Muitos como acontece na nossa vida. O chamado de Abraão não é diferente nem do meu nem do seu. Muitas das vezes Deus diz, não, vou te tirar daqui para te colocar ali. E eu vou... Não, eu vou tirar a missionária Vanessa e vou colocar ali naquele outro banco, porque ela tem que ficar naquele outro banco. E eu vou seguir ela, porque eu sempre estive sentado perto dela. Irmão, nós temos que orar. E nós temos que vigiar e perguntar, Deus, é para eu ficar aqui no meu cantinho? Ou é para eu ir lá seguir o outro? Nós temos que ter direção do Senhor sempre. Nós não podemos ser o crente Ló. Nós temos que ser o crente Abraão. Nós não podemos ir por seguir ninguém. Nós temos que seguir a voz do Senhor. Se você diz que segue o Senhor, o véu já foi rasgado. Eu e você tem livre-arbítrio de orar para o Senhor e perguntar, pedir resposta. E ele me responde direto, irmão. E ele vai lhe responder. Ele responde no louvor. Ele responde até no meio da rua. Um hino. Ele para e fala. E lhe responde as suas orações. É porque muitas vezes nós não damos vida à voz do Senhor. Muitas das vezes nós não damos importância ao que o Senhor quer falar. Nós só recebemos o que vem no nosso agrado. Quando não é o nosso agrado, nós dizemos, não, é porque o cão está usando fulano para me prejudicar. É porque fulano está me catucando porque quer me derrubar. E muitas vezes é Deus lhe testando para ver se você está apto a estar naquele lugar. Para ver se você vai honrar aquela promessa que ele lhe deu. Para quando você receber aquela promessa que Abraão recebeu. Qual era a promessa de Abraão? É de fazer dele uma grande nação. E foi feita. Ele deu o filho da promessa, Isaac. E quem é Isaac? É o nosso pai.
diz o nosso pai não, irmão. É o que veio a nossa geração, né? Foi a promessa. E nós ainda fazemos parte dessa promessa. E ainda vai vir muitas promessas através da nossa vida. Porque eu já tive meus filhos, mas meus filhos vão ter os meus netos e assim vai. E ainda continua a promessa de Abraão em nossas vidas. Né? A promessa que Deus fez a Abraão ainda está continuando nos dias de hoje. Aleluia! E o crente, meu irmão, o vencedor, ele tem que ser como Abraão, ele tem que ouvir a palavra do Senhor, e ele tem que seguir, ele tem que ter a orientação. Não adianta nós querer ir de qualquer jeito. Não adianta. Abraão, ele seguiu a ordem do Senhor, mas não foi de qualquer jeito, só por ir mesmo. E chega o tempo ali da separação, quando Abraão fala assim, ó. Chega a hora, né, de nós se separar, né? Peço que você se afaste de mim. Olha só, irmão, como é forte você dizer isso a uma família. Um parente seu. E eu fui ali pensar, irmão, que parente não só é o que nós pensamos que é primo, irmão ou pai, não. Parente, irmão, é aquele que fica no passado, aquilo que Deus nos tira. Vício, coisa do mundo, que tem a ver que nós insiste em trazer para a nossa vida. Se você olha para trás e sente saudade daquela vida, você ainda está precisando ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Porque eu mesmo, irmão, para honra e glória do Senhor, sinto vergonha do meu passado. Mas eu não posso esquecer, porque eu sei que eu estou aqui através daquilo que eu passei. Porque se eu tivesse passado por todas aquelas situações, eu talvez não estivesse aqui. Talvez eu não tivesse a intimidade que eu tenho com o Senhor. Você muitas vezes eu penso ali, meu Deus, como é assim, esse povo que tem tanto dom, né? Assim, e Deus fala, irmão, no coração da pessoa. E eu, irmão, já vi muita gente falar, dom não leva ninguém para o céu. Dom é sua busca, é sua intimidade. Quando você vai buscar, mais Deus vai lhe dar. Quanto mais você buscar, Deus vai lhe dar. E cada um tem um jeito de Deus trabalhar. E cada um tem um jeito de ser usado na presença do Senhor. Não, a missionária Maria José, porque grita muito. Ei, é eu e Deus. A minha intimidade, quem sabe, é eu e Deus. Eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Deus me tirou. Por isso que eu grito mesmo. Eu não vi gritando aí nos palanques da vida. Casado e gritando para os cantores gostosos, bonitos. Por que eu não posso gritar que meu Deus é lindo? Por que eu não posso dizer que onde Deus me tirou, do que Deus fez na minha vida, do que Deus fez na vida da minha família? Eu sei que eu sou diferente. Eu sei que meu chamado é diferente. Sabe por quê, irmão? Porque eu creio que a partir da hora que Deus me chamou, vim pela dor, mas Deus me chamou e me capacitou cada dia mais. E me fortaleceu. O que é que eu peço a Deus? Deus, me dá sabedoria e me fortalecimento. Porque eu preciso ter minhas costas largas para o inimigo. Porque ele vem de afronta com você. A partir da hora que eu fiquei sabendo, irmão, que era eu quem trazia a palavra, ninguém sabia, mas foi uma tarde de perturbação na minha vida. Foi uma afronta por cima da outra. Imagina se o mundo soubesse. Mas o principal estava sabendo, então. O diabo estava sabendo que era eu que queria ter a minha bênção. Mas ali mesmo ele se afrontou comigo. Eu, Deus, tenha misericórdia para eu não abrir minha boca, Senhor. Tenha misericórdia para eu não abrir minha boca. Mas ele vem em forma de tudo, irmão. Ele vem no celular, ele vem aonde, irmão, você bota os seus olhos. Se eu sair na sala era uma afronta, se eu ir na cozinha era outra. Se eu pegasse o celular era outro. O que, irmão? Querendo tirar a minha bênção, irmão. Era querendo tirar a minha bênção. E nós temos que saber que existe o mundo espiritual e o mundo da carnal, irmão. É verdade. Nós não estamos tendo que importância, não. Nós damos mais abertura para a carne. Enquanto nós estamos dando uma abertura para a carne, nós estamos esquecendo do espiritual. E nós sabemos que o mundo espiritual existe. E a afronta e tropeço nas nossas vidas vai vir, mas nós temos que passar por cima e deixar para trás. Quando Deus diz, deixa tua parentela, deixa tudo aquilo do passado, não fica trazendo mais aquilo do passado para a tua vida. Deus te livrou de tantas coisas lá do passado, por que tu vem se relembrar agora? Senhor, tira aquela angústia lá do passado, tira aquela tristeza. Senhor, fui tão afrontada lá no passado, mas pede a Deus, fale para teu coração, irmão, porque nós sabemos que nós estamos com o coração amargurado, triste. Deus não tem como trabalhar. Deus não tem como entrar, porque nós temos que ter o coração limpo. Nós temos que abrir o coração para o Senhor. E ali teve a separação entre Ló e Abraão, irmão.
ele tinha um problema, ele tentava resolver. E Ló sempre fazia mais problema. Eu não sei, é na nossa vida assim. O crente Abraão sempre tenta passar a mão por cima. Não, vamos deixar isso pra lá. Para de estar pensando nisso. Não deixa isso entrar no seu coração. Mas Ló não. Fulano falou mesmo. Não deixa barato assim não. Quando tu pegar o microfone, tu mete o cajado. Tu fala mesmo. Vai falar pra fulano, fala pra ciclano. Irmão, nós temos que ser o crente Abraão. E na direção do Senhor. Nós não podemos ser o crente Ló. Irmão, eu achei tão interessante, porque eu pensava que Ló era quase a mesma coisa de Abraão, né? E quando eu fui ali, irmão, é baseado praticamente em nossa vida. E eu me identifiquei muito ali. E Deus falava, nós temos que ser Abraão na vida. Quando eu tiver promessa na tua vida, tem muitas coisas que eu vou tirar do teu caminho, porque não faz parte da tua promessa. Vai te atrapalhar na tua promessa. Vai pesar para tu chegar lá. Tu tem que deixar aquele fardo ali atrás para tu chegar mais leve na tua promessa. E muitas vezes nós ficamos insistindo. Paga, irmão, para pagar o preço. Deus vai dar. Tanto você bater na porta, Deus vai dar. Mas ele nunca disse que seria fácil. Se não é fácil o que ele promete para nós conseguimos, imagina o que Deus está dizendo que não é teu. Imagina o preço que o cabo tem que pagar. Que Deus diz, ele não é teu e eu vou pagar o preço. Isso aconteceu um tempo desses atrás. Foi revelado aqui, revelado no norte, no sul, no nordeste, na onde foi. E a pessoa disse, eu vou pagar o preço. Apoio paga, mas também não venho botar fardo mais pesado nas minhas costas também não. Não quer, paga o preço. Carrega o teu peso só. Porque tem muitos crentes, irmão, que eu sei que nós precisamos de ajuda, tem uma vida espiritual que nós precisamos, mas tem muitos crentes, irmão, que jogam só com pão quente na mão dos outros. Quando está aperreado na peleja, na luta, não vamos para a igreja e vamos pedir socorro. Mas quando está tudo bem, aí pai ainda quer ser abençoado. Como é que Deus vai abençoar, irmão? Como é que Deus vai abençoar, sabendo que tu vai desviar? Porque muitas coisas nós desviamos, irmão. Nós pedimos a Deus uma bênção toda e vindo desviando. Nós só vamos para a igreja quando estamos aflitos, quando estamos com o coração amargurado, quando estamos passando por prova, quando ficamos desempregados. Não, irmão. Deus não é brinquedo, não. Deus é a todo momento. Todo momento Ele está te livrando, todo momento Ele está te abençoando. Nós não podemos esquecer disso, que Deus, todo momento Ele está com nós. Ele não só está comigo com você no momento das aflições, não. Na sua bonança também lembra do Senhor. Nós temos que lembrar do Senhor na bonança, mas quando nós estamos na bonança, o que nós esquecemos até de orar. Nós estamos ali com uma fome grande, tem vezes, irmão, que eu mesmo, eu como na rua assim, tomo café de manhã na rua, irmão. E ali eu já vou com pão de misericórdia, assim, eu te apresento esse alimento. Nós sabemos onde aquele alimento vem? Nós não sabemos aquela pessoa para chegar ali por onde ela tanto passou. E eu ali, irmão, tem vezes que eu já tenho dado uma mordida, mas ali eu me lembro, Deus me toca, eu pedir perdão e ir orar pelo aquele alimento. E não só pelo aquele alimento que você come na rua, na sua casa também, que você não sabe de onde veio. Por isso que nós temos sempre que estar em vigilância. Nós sempre que temos que estar obedientes ao Senhor. Não adianta, eu já falei, já levei muitas pedradas aqui da última vez que eu preguei foi no culto de senhora. E eu falei para Deus que eu não ia pregar mais. Eu cheguei em casa desolada, irmão. A pessoa veio na minha cara e falou que não aceitava a minha pregação. Eu disse, isso aí é você e Deus, irmão. É você e Deus, mas o quê? Mas eu quase deixei entrar no meu coração. Eu disse, eu nunca mais aceito trazer a palavra. Não é fácil, não. Não é fácil quando a afronta vem diretamente a você. Você não sabe o que é que eu passo, você não sabe a minha vida espiritual. Você não sabe por que a missionária Maria José grita tanto. Por que a minha Maria José fala tanto. Eu falo porque eu sei das batalhas que Deus me tira todos os dias. Eu sei os levantos que vem todo dia na minha casa, na minha vida, na minha família. Eu sei o que o povo fala pelas minhas costas. Porque o que eu não vi, o Deus revela. Deus revela, irmão, não adianta. Deus revela na palavra, revela através do louvor, revela através de outra pessoa, irmão. Mas Deus revela. Por isso que Deus nos livra de tantas coisas. Tira tantas coisas da nossa vida, porque o que eu não escuto, Deus escuta.
Verdade. Nós sabemos que aquela pessoa não tinha que estar no nosso caminho, mas nós vamos insistir e tá. Deus tira a mão, deixa. Isso não é para tu e nós continua. E nós continua. Aí, irmão, é eu e você e Deus. Mas nós temos que saber, quando nós temos chamado, nós vamos ser perseguidos, nós não vamos ser aceitados. Você trazer a verdade, você não é aceito. Não pense nisso. Se você está sendo aceito pela sociedade, é porque você está trazendo a mentira. Isso é verdade. Se você está trazendo a verdade, falando a palavra e dizer assim, Deus quer retidão, Deus quer santidade, Ele não vão te aceitar. Pior quer ser a santinha. Eu não quero ser a santinha, eu quero me santificar. Porque eu quero. Eu vou estar todo dia aqui na igreja. Todo dia, eu só não estou na segunda-feira, irmão. E uma quinta na semana. Que é uma quinta sim, outra não. Pra quê? Pra ir pro inferno? Não é melhor ficar em casa deitada não, descansando que trabalho o dia todinho? Não, irmão, eu estou aqui porque eu quero me santificar. Eu tenho que aprender cada vez mais. Para eu me santificar, eu tenho que aprender cada vez mais. E vamos ter que eu aprender aqui com as pessoas mais capacitadas do que eu. Lendo a palavra, estudando a palavra. Porque o que? Eu sou uma criança, irmão, só tenho 4 anos. Eu só tenho 4 anos do Evangelho. E olha o que Deus já fez na minha vida. Minha irmã, minha família que me conhece sabe o que Deus já fez na minha vida. O trabalhar que Ele já fez na minha vida. A mudança. Eu fui agora na Paraíba, irmão, no final do ano ninguém me reconhecia. Minha feição? Não, minha feição do meu rosto é a mesma. Mas a mesma assim, a carne, irmão. A carne. Porque o meu brilho é diferente. Meu andar é diferente. Meu falar é diferente. Muitos que quando eu falasse assim, olhasse para mim, eu já dizia assim, o que é? O que foi? Viram a diferença, irmão? Onde Deus habita faz diferença. Acontece a diferença. E Deus habitando, se você tem um verdadeiro encontro, você vai ver a diferença na sua vida. Você vai ver Deus trabalhando na sua vida. Mas Deus, para trabalhar, eu e você temos que deixar. Porque Ele não é invasor. Nós temos que deixar. Como deixar, irmão? Como nós podemos deixar? Irmão, abrir o coração, deixar as mágoas para trás, deixar de disse-me-disse. Não é verdade, irmão? Hoje meu esposo falou, não vou. Olha só como o inimigo é sujo. Eu não vou porque eu estou com dor de cabeça. E eu quase dizendo, mas é eu que vou trazer a palavra, eu não disse. Eu vou trazer a palavra e você não vai. Eu não estou com dor de cabeça. Mas sabe o que eu disse lá dentro do banheiro? Eu nunca deixei de ir para a igreja, mas uma dor de cabeça. Nunca. Eu já cheguei aqui com os miolos querendo saltar para fora. Mas eu vim. Porque eu sei de onde Deus me tirou lá daquele hospital. Eu sei onde eu passei 2 meses, toda roxa, sem o médico dizer o que era e o que não era. Ninguém sabia o que era. Como é que o homem vai saber o trabalhar de Deus? O homem não vai saber, ele não vai entender o trabalhar de Deus. Mas era o que? Era os anjos de Deus já. Porque eu já estava desobediência faz tempo que Deus estava me chamando e eu não vinha. Aí Deus chega, vamos começar a perder logo uns quilinhos. Né? Vamos começar a ficar feia pro homem. Vamos começar a ficar feia para ver se você não vem. Porque se achava gostosão no pedaço. Não é, irmão? Quem está ali em pé sabe. Sofreu 6 meses correndo atrás de mim. Mas eu era rebelde, irmão. Eu era rebelde. Você acha que eu era assim? É o que eu já falei. Eu era tão rebelde, irmão. A minha rebeldia era tão grande que eu era uma mulher considerada mulher macho. Era considerada mulher macho mesmo. Ele está ali. E eu andava com uma amiga. Irmão, isso não é vergonha não. Isso é de onde eu vim. Eu vou falar para o irmão entender o que era a minha vida um pouco. Ele ali, irmão, eu tinha uma amiga que toda batida de lata nós estava. Em cima de uma moto de mulher. Não interessava a distância. Não interessava para nós a distância. Nós estava ali. Irmão, nunca deixemos um homem botar uma bebida na nossa mesa. Por quê? Porque não queria ser mandada por ninguém. Se botar uma bebida na nossa mesa, acha que é nosso dono. Nós falava. Entendeu, irmão? E Deus começou a trabalhar. Começou a trabalhar. Botou esse varão aí que me deu muito trabalho na vida. Para correr atrás, né, irmão? Ali, que Deus tem um propósito na minha e na dele. Nós não entendemos. Tem vezes que nós não entendemos, né? Que a vida dele falta ele dar o testemunho dele também, que não era fácil. Deus tirou ele de um canto muito ruim também. O passado dele não é tão bom.
Não é? Nós todos temos passado para falar. Nós todos temos uma cama para carregar. Mas ainda bem que Deus é maravilhoso. E Ele muda a história, Ele muda o protocolo, Ele muda a direção. Onde o homem ia sair não vai valer nada, não vai sair daí. E Deus vai lá e muda o cativeiro. E hoje é o quê? Considerada missionária da casa. Aleluia, glória a Deus. Os 2 filhos mais que Deus trabalha a mãe. Foi eu e meu irmão Benedito. E hoje ele é o quê? Com o pastor. Meu Deus, isso é uma honra. E quando eu fui lá e foi consagrado, eu fui para a consagração dele de Tiago, meu irmão. Quando eu cheguei lá agora no final do ano. E com 2 meses após, o pastor já consagrou ele como pastor. E ele foi o filho do homem mais que deu trabalho a minha irmã, minha mãe. Mas hoje ele riscava o batente com faca, irmão. Ele chegava bêbado, era riscando as paredes de faca. E olha onde ele está hoje, irmão, lá em cima no altar, honrado. Onde ninguém estava dizendo que ele não ia ter jeito. É onde é que ele está? Ele está lá em cima, honrado, irmão. Quando eu vejo os vídeos dele, eu me emociono sempre. Eu fico emocionado porque eu vejo o trabalhar de Deus na nossa vida. Eu vejo os planos e as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida, não é, irmão? E não diferente, irmão. Fugindo aqui um pouquinho da palavra, né, irmão? Mas é porque algo se passa. Aleluia, Jesus. E houve a separação de Abraão e Ló. E quando Abraão falou para ele decidir, Abraão não podia ter decidido, né, para o lado dele ir. Ele deu a opção para Ló. Mas é o quê? O trabalhar de Deus. Deu a opção para Ló decidir para onde ia. Aí Ló o quê? Abraão olhou pelo olho espiritual. Mas Ló olhou pelo olho da carne. Ele disse, não, aqui está tudo verde, eu não vou nem ter trabalho. Aqui é porque há meus gados, eu não vou ter trabalho. Mas olha lá na frente o que é que esperava ele. O que é que esperava? Ainda quem foi pagar a promessa? Ainda quem foi pagar o preço do Ló? Abraão, que ficou lá no deserto, com os gados lá dele morrendo. Onde ele deixou Abraão lá na seca. Ele não viu além, como falam os olhos, né, irmão? Ele viu pelos olhos da carne. Ele disse, aqui está tudo verdinho, aqui mesmo que vai dar certo para mim. Abraão se deu mal na vida. Não está escrito, irmão, é o que eu estou falando. Ele deve ter pensado, Abraão vai se dar mal, porque Abraão vai ficar e os gados vão todos morrer. Se ele pensou de me fazer o mal, se separando de mim, ele está me fazendo o bem. Mas o que Ló encontrou, irmão? A cidade, irmão, foi destruída com fogo. A mulher foi feita estátua de sal porque olhou para trás. Não diferente de você se olhar para trás. Não diferente. Deus de persista. Marcha. Não é, meu Deus, eu não vou marchar não. Eu vou por aqui que é mais fácil. Vai pelo caminho que o inimigo está te mostrando. Pelo caminho mais fácil, mais verde. Vai lá para tu encontrar o fogo. É certinho o fogo do inferno, irmão. A cidade o lado que Ló escolheu foi o lado do inferno. Não foi diferente, acabado com fogo. E Abraão foi para onde? Ele escolheu o prato bonito, né? Pois é, escolheu o prato bonito do cão. Porque ele olhou pelo olho da carne, não olhou pelo do espiritual. E Abraão, a partir da hora que ele se separou de Ló, que ele obedeceu verdadeiramente ao Senhor, porque o Senhor disse, sai do meio da tua parentela, até dos teus pais, ele mandou deixar a casa dos pais. Porque quando Deus tira nós da casa dos pais, irmão, ele corta nosso umbigo, o cordão lá, ó. Quando ele corta, a nova família é aquela que você vai construir. A parentela. É parentela. Não é que nós vamos ter que esquecer nossa família, não. Mas nós temos que cortar algum laço. A partir de hoje é você e seu marido que vai batalhar. É você e sua esposa. E muitas das vezes nós encontramos os casamentos frustrados. Por quê, irmão? Eu já passei por isso, um relacionamento. Por quê, irmão? Porque sempre a mãe está certa e sua esposa está errada. Como assim? Você tem uma vida. Você é uma carne, só um corpo só. Você é quem tem que conversar com a sua esposa, com o seu esposo. Vamos saber se a mãe está certa. Vamos saber os dois lados da versão. Mas muitas vezes nós só procuramos saber o que é mais fácil. Só procura ver a cidade, o lugar mais verde. Não procura olhar o lado do deserto. Verdade. Aí deixa lá a coitada no deserto. Ou o coitado do seu esposo sem saber a versão. Aí é onde se frustra os casamentos. Aonde se acaba tanta coisa. Aí a família vai abaixo. E a mãe do indivíduo, irmão, ou da individa, ainda bota a culpa, é porque fulano não era para tu,
É porque eu não estou dizendo a tu, fulano não era para tu, não prestava. Desse jeito. Irmão, é assim, a nossa vida é assim. Mas por isso que nós temos que pedir direção ao Senhor sempre. O Senhor nunca nos deixa enganado. Casamento vai ter prova? Vai ter luta? Vai. Mas o casamento, quando é de Deus, ele traz, irmão, amor, ele traz paz, tranquilidade, confiança. Mas muitas vezes nós começamos um namoro todo perturbado. E nós nunca nem ora a Deus para saber se é de Deus ou não. E Deus muitas vezes vai lá e diz que não é, mas nós insistimos porque nós gostamos do menino. É desse jeito aí. Não é? Nós gostamos do fulano. Vamos pagar um preço pro fulano, para Deus tratar com fulano. Agora não pense que ele vai vir. Ele vem, se você vai pagar o preço, ele vai vir. Agora ninguém sabe o jeito que Deus vai trazer. Se ele se render logo aos pés do Senhor, aí você vai ter um marido inteiro. É verdade. Mas se ele não vir, aí Eita, é ele e Deus. é forte. Não é, irmão? Por isso que nós temos que, irmão, quando nós saímos do meio da nossa parentela, cortar o cordão umbilical, nós temos que deixar. A partir de hoje é você e aquela pessoa que Deus te deu. Para as promessas do Senhor vir se cumprir. E quando Abraão cortou o cordão umbilical de Ló, as promessas do Senhor começou a aparecer na vida de Ló, ou na vida de Abraão, perdão, irmão. Deus começou a cumprir com a promessa que tinha feito para Abraão. Abraão chegou nas terras que o Senhor prometeu. Abraão foi o pai do filho da promessa. E tudo se resolveu na vida de Abraão. Mas se Abraão tivesse continuado levado Ló, será que nós estaríamos aqui hoje? Não é? Isso é uma pergunta, eu não sei, irmão. Também estou fazendo, eu não sei. Mas Deus um dia responde a nós, né? Mas eu fiquei pensando. Porque muitas vezes, será que nós insistir em levar aquilo? Será que nós vamos receber a promessa? Será que aquilo, irmão, pode ser uma mágoa no nosso coração? Tem vezes que é tão uma pessoa que nós se intriguemos lá na infância e nós nunca pedimos perdão. Eita Deus! Nós nunca pedimos perdão àquela pessoa e aquela pessoa acha que ainda nós somos intrigados dela e nós nem se lembra mais. Né? Mas que Deus venha abençoar todos, que nós venha ser o crente Abraão, persistente, entender o que Deus quer na nossa vida. E entender que existe um mundo espiritual. Não vou parar de falar isso. Se Deus te fala uma coisa hoje, irmão, se amanhã as batalhas vêm, é o inimigo que está querendo arrancar a tua bênção. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Mas o inimigo vai tentar atrapalhar de todas as formas. Quando ele não está sabendo ainda da tua bênção, ele começa a deduzir através da sua evolução.